Fazer uma aula agora sobre orações coordenadas sindéticas, assindéticas e vamos aprender a classificar as orações de acordo com as conjunções que nelas aparecem. Frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo. Se eu falo um enunciado que tenha sentido completo, isso é uma frase. Por exemplo, você está num lugar fechado e fogo, opa, você já sabe que ali está pegando fogo, então isso é uma frase. Mas não é uma oração porque não tem verbo. Então, oração é uma frase que tem verbo. Sempre que tiver um verbo, é uma oração. João jogou bola. Opa, isso é uma oração com um verbo. Beleza? Agora, orações coordenadas, o que significa? São orações com verbos intercaladas uma entre outra, independentes entre si, que eu vou ligar ou não por uma conjunção. Se eu uso uma conjunção, ela é sindética, ela tem o síndeto ali, tem a conjunção. Se eu não uso conjunção, ela é assindética. Vou passar aqui para a gente ir vendo rapidinho as classificações. Bom, como eu já falei aqui, a gente vai classificar as orações em sindéticas e assindéticas, as coordenadas, né? Orações coordenadas são as independentes entre si, como eu falei, ela pode ser assindética ou sindética. As assindéticas são justapostas, né? Só colocadas uma ao lado da outra, sem o uso de conjunção, como aqui, ó, estudei, pratiquei, aprovei. São três verbos, três orações e separadas por vírgula. Não tem nenhuma conjunção aqui. Já na sindética, ó, são ligadas por conjunção coordenativa. Estudei, mas não aprovei. Qual que é o que é mais cobrado nesse assunto sobre orações? É isso aqui, ó, é a conjunção que liga uma oração e outra. No caso aqui, o mais das sindéticas. O mas. Que tipo de conjunção é essa? É uma conjunção adversativa. Nós vamos ver certinho aqui durante essa aula para a gente aprender a classificar as orações coordenadas. Vamos começar pelas sindéticas aqui. Elas podem ser aditivas, né? Quando eu tenho a conjunção ali, o e, o nem, o mas também, bem como nesse exemplo aqui, ó. Estudei e pratiquei, ou seja, são duas ações, duas orações. Estudei e pratiquei. Então, se tiver para você classificar essa frase, ela seria uma oração coordenada sindética aditiva. Por quê? Oração, porque tem verbo, coordenada, porque são independentes entre si, sindética, porque tem a conjunção, e aditivo é a classificação dessa conjunção. Respira, que é tranquilo de entender. A segunda aqui, adversativa. Quais são as conjunções adversativas? O mais, porém, contudo, todavia, no entanto. Olha o exemplo. Estudei, mas não aprovei. Não fui aprovado. Olha aqui, ó. Mas aqui é uma conjunção adversativa. Alternativa. Ou, ora, quer. Ou passa ou reprova. Tem duas alternativas que se excluem. Ou você passa ou você retorna. É uma oração sindética, oração coordenada sindética alternativa, beleza? Grava isso. Conclusiva. Quais são as conjunções conclusivas? Logo, portanto, por isso. Estudei, por isso passei. Estudei, portanto, passei. Então aqui é uma oração coordenada sindética conclusiva. Também tem as explicativas, onde eu vou usar as conjunções pois, porque, que, cale-se, pois vai errar. Por que você vai errar? Porque você está falando muito. Então, cale-se, pois, está explicando por que vai errar. Beleza? Além disso, eu tenho as aditivas e as adversativas, que são as mais cobradas em provas, né? As que causam aí um pouco de dificuldade. Aditivas, o e e o nem. O e é uma conjunção aditiva. Isso causa muita confusão e é importante saber. Nós vamos responder após essa aula várias questões para ficar bem claro. Quando eu quero fazer uma oração coordenada sindética aditiva, eu vou usar o e, o nem, o e não. Não só, mas também, como também, bem como, assim como, além disso. Ó, ele não foi ao treino, nem avisou o técnico. Então aqui é aditivo, ó. Ele não fez uma ação, não foi ao treino, nem avisou o técnico. Não cumpriu duas ações. Adversativa, o mas é o mais comum que é cobrado em prova. E
há muitos erros de grafia quando eu coloco mais com i e mas sem i. O mas sem o i é aí uma conjunção adversativa, que eu também posso substituir pelo porém, pelo contudo, todavia, no entanto, não obstante, estudou bastante, ponto e vírgula, ou vírgula, contudo, não foi aprovado. Bom, também eu tenho as orações coordenadas sindéticas alternativas e explicativas, as conclusivas. Eu vou usar as conjunções logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim pois, após o verbo. Treinou muito, logo merece vencer. Chegou tarde, portanto, perdeu a chamada. Está concluindo. Por que ele merece vencer? Porque ele treinou muito. Por que ele perdeu a chamada? Porque chegou tarde. Se você fizer esse raciocínio contrário, você consegue encontrar a oração coordenada sindética conclusiva. Alternativa: ou você estuda ou repete. Ora chora, ora ri sem motivo. A alternativa exclui uma ação, ou isso ou aquilo. Explicativo: cale-se, pois vai errar tudo. O pois, o explicativo, ele vem antes do verbo. O pois, quando vem antes do verbo, ele é explicativo. Quando vem depois, ele é conclusivo. Bom, para fechar aqui, o que a banca mais cobra nisso aqui, né? O pois sempre indica explicação? Não. O pois pós-verbal é conclusivo, antes é explicativo. O ou sempre indica alternativa? Não. O ou pode ser aditivo também. Ligue para mim ou para ela. Aqui, ligue para mim ou para ela, não está excluindo um ou outro. Tanto faz os dois. Então é diferente de quando exclui ou isso ou aquilo. Oração coordenada não depende da outra, elas são independentes. E vírgula é obrigatório antes do e? Não. O e não exige vírgula. Quando você está colocando o e, não exige, a não ser que mude o sujeito. Agora a gente vai interromper essa aula e vamos voltar com questões. Bom, primeiro de tudo é você saber diferenciar o que é uma frase e o que é uma oração. Agora, na segunda parte dessa aula, nós vamos responder algumas questões para podermos ficar afiados em orações coordenadas sindéticas, assindéticas. Olha, classifique as orações coordenadas. Vim, vi, venci. Um erro de digitação aqui, não tem esse e. Exclui esse e aqui. Que tipo de oração é essa? Esse aqui é uma oração assindética. Por quê? Por que é uma oração assindética? Porque não tem conjunção aqui. São 3 verbos. Vim, vi, venci. É uma oração coordenada assindética. Número 2. Número 2. Ele estudou bastante. Contudo, olha a conjunção, não foi aprovado. Que tipo de oração é essa? É uma oração, vou colocar só as iniciais, é uma oração coordenada adversativa. Por quê? Porque tem uma ideia contrária. Ele estudou bastante, mas não foi aprovado. É uma oração coordenada adversativa. Por quê? Porque a ideia segunda é contrária à primeira. Beleza? Número 3. Cale-se, pois vai errar a questão. Opa, olha o pois aqui antes do verbo. Pois antes do verbo, ela é o quê? É uma oração. Cadê? Pois antes do verbo é uma oração coordenada explicativa. Por que é explicativa? Porque o pois aqui está pré-verbal e justifica que o imperativo cale-se. Então, pois aqui é uma oração, indica uma oração coordenada explicativa. Ele vem após o cálice. 4. Deixa eu só ver se está enquadrado aqui. 4. Ou você entrega o relatório hoje, ou perde o prazo. Olha aí. Aqui, o ou indica uma exclusão. É uma escolha. Ou é isso, ou é aquilo. Quando é uma escolha, eu tenho o quê? Uma oração coordenada sindética alternativa. Então, vamos lá. 4. Eu tenho uma oração coordenada sindética alternativa. Certinho?
Aqui no 3 também, aqui faltou o sindético. Se tem conjunção, automaticamente tem síndeto, tem sindético. 5. Treinou todos os dias, portanto merece resultado. Primeira coisa que eu vejo aqui, quando eu vejo uma oração, eu procuro o quê? A conjunção. Minha conjunção aqui é portanto. Treinou todos os dias, portanto merece o resultado. E aí, que tipo de conjunção é essa? É a pergunta que eu faço. É uma conclusiva. É uma conjunção conclusiva. Por quê? Conclui-se que ele merece o resultado, por quê? Porque ele treinou todos os dias. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma oração coordenada sindética, né? Porque eu tenho ali o portanto, conclusiva. Fechou? Oração coordenada sindética conclusiva. Na 6, olha só a 6. Acordei cedo, tomei café, saí correndo. Tem conjunção aqui? Tem conjunção? O que você me diz? Tem conjunção? Acordei cedo? Não tem conjunção. Tomei café? Não tem conjunção. Saí correndo. Tem 3 ações aqui. 3 ações sem nenhuma conjunção. Então aqui eu tenho uma oração coordenada assindética. Porque eu não tenho conjunção. Fechou? 7. Não só estudou, mas também fez simulados de matemática. Olha que questão interessante. Ó. Eu tenho aqui o não só e mais, mas também. E aí? Que tipo de oração coordenada é essa? É uma oração coordenada aditiva, porque o cidadão aí não só estudou português, ele também estudou matemática. Esse é o sentido da frase. Não só estudou português, mas também estudou simulados de matemática. Então aqui eu tenho, deixa eu escrever aqui para você, eu tenho uma oração coordenada sindética, né? Porque eu tenho aqui as conjunções. Sindética aditiva. Ele fez 2 ações. Ele estudou português e estudou a matemática. Na questão número 8, fez tudo certo, pois. Olha o pois lá no finalzinho da frase. Pois, no finalzinho da frase é sempre uma conclusão. A frase está um pouco esquisita aqui, mas é conclusão. Oração coordenada sindética conclusiva. Vamos para a parte 2. Parte 2 do nosso questionário. Agora são questões mais diretas. Deixa eu só ver se está enquadrado aqui. Tá. Questão número 9. Em qual frase a conjunção, olha só, a conjunção destacada é adversativa? É aquela que expõe uma ideia contrária. Estudou e foi aprovado? Não, o e é aditivo. Tem 2 ações aí. B. Estudou, mas não foi aprovado. Olha só, quem estuda espera que seja aprovado. Então, nesse caso aqui, na 9, a segunda oração é diferente da primeira. Aqui é adversativa, é a nossa resposta, é a letra B. Deixa eu só apagar esse... Ficou feio o meu mais. A letra B é a nossa resposta, antes de ver as outras alternativas. Estudou, pois queria ser aprovado. Isso aqui é explicativo, letra C. Estudou, logo foi aprovado, é conclusivo. 10. A conjunção pois é explicativa em qual alternativa? Vai descansar, pois? Não, aqui é conclusiva. Merece a vaga, pois trabalhou muito. É explicativo? A 10. 10. Merece a vaga porque trabalhou muito. Não saia porque está chovendo. Opa, não saia. Por que eu não vou sair? Porque está chovendo. Aqui é explicativo. Estudou demais, pois aqui é conclusivo. Número 11. Qual das frases abaixo contém uma oração coordenada assindética? Quando eu falo assim, oração coordenada assindética, o que eu quero saber? Eu quero saber aquela oração que não tem conjunção. Certo? É isso, né? Onde é que não tem conjunção? Chegou cedo, mas não disse nada. Olha a conjunção aqui. Então, não pode ser assindética a letra A do 11. Chegou cedo e não disse nada. Olha a outra conjunção aqui. Ó. Não pode ser assindética.
Chegou, não disse nada. Opa, cadê a conjunção? Não está aqui, então essa aqui é a sindética. Chegou porque não disse nada. Esquisita, mas está aqui a conjunção. Resposta da 11, letra C. Porque não tem aqui nenhuma conjunção na 11. Fechou? Questão número 12. Questãozinha adaptada. A oração que está chovendo, em não saia que está chovendo, é o que essa oração? É uma oração coordenada, sindética, né? Ó, não saia, porque tem um quezinho aqui, que eu posso substituir por que. Não saia porque está chovendo. Que tipo de oração é essa? É uma oração coordenada, sindética, explicativa. Oração coordenada, sindética, explicativa. Oração coordenada porque elas são independentes, sindética porque tem aqui a conjunção e explicativa porque o que é uma conjunção explicativa. Onde é que está? A resposta oração coordenada, sindética e explicativa 12 é a letra B. Bem fácil, né? 13. Identifique a alternativa em que o ou tem valor aditivo e não alternativo. Então, o que é o valor aditivo? É quando tanto faz um ou outro e não está excluindo. Então, não é alternativo, é aditivo. Ou você estuda ou reprova. Ou aqui é um ou outro. Ou você estuda ou reprova. São alternativas? Não, são exclusivas, são alternativas. Né? Ou um ou outro. Exclui. Você não pode usar os dois. Não tem como você estudar e reprovar. Na lógica da frase. 13b. Ou apresenta aqui, ligue para mim ou para ela. Tanto faz, é a mesma coisa. Não está excluindo. Você pode fazer as duas coisas. Então aqui, o ou tem valor aditivo. Você pode ligar tanto para um quanto para outro. Não está excluindo, como no B. Ora ri, ora chora. Tá vendo? Exclusivo. Está excluindo. Ora um, ora outro. Não está alternando. Está excluindo. Quer chegue cedo, quer chegue tarde. Também não tem nada a ver. Está excluindo. 14. Em qual alternativa há erro na classificação da oração coordenada? Olha só. Letra A. Vim, vi, venci. 3 verbos, 3 orações assindéticas. Correto. Correto. Estudei, logo fui aprovado. Olha aqui a conjunção logo é conclusiva? Conclusiva. Certinho. Não saia, pois está frio. Não saia, pois está frio. E aí? Aqui está errado, né? Porque o pois aqui ele é pré-verbal. Olha o está aqui o verbo. Ele é pré-verbal. Então, quando é pré-verbal em frase imperativa, ele é explicativo e não conclusivo. Então, aqui não é conclusivo porque o pois está pré-verbo. Pois só é conclusivo no final, pós o verbo. Antes do verbo, não é conclusivo, é explicativo. Ora trabalha, ora descansa, alternativa correta também, letra D. Então, nossa resposta aqui está pedindo aqui não é, né? Há erro na classificação, há erro na letra C. Deixa eu pegar o mouse, fica mais fácil para escrever. Há erro aqui na letra C. Fechou? Número 15. Deixa eu só ver se está enquadrado aqui. Vou baixar um pouquinho. Aí. Número 15. Assinale a opção em que a conjunção destacada estabelece relação de conclusão. Conclusão. E aí? Conclusão. Ele não veio nem avisou. Aqui, ó, a conjunção é aditiva, porque está somando duas ações. Ele não fez nenhuma coisa, não fez nem outra. Trabalharam muito, portanto, merecem descanso. Por que você concluiu que ele merece descanso? Porque trabalhou muito. Embora tenha estudado, não foi aprovado. Aqui também não é conclusivo. Que me parece uma concessiva. Fique quieto, pois estão dormindo. Explicativo, também não é. Então a resposta aqui da 15, letra B. Qual que é a próxima questão? Agora vamos para a parte de reescrita. Essa aqui é muito interessante. 16. Deixa eu ver se está enquadrado. Está enquadrado.
16. Estudou, não foi aprovado. Qual que vai ser a resposta aqui? Estudou, mas não foi aprovado. Só escrever aqui. Pá. Vai ficar assim. Estudou, mas não foi aprovado. Pronto. Está reescrito. A frase deixou de ser sindética, virou assindética, virar sindética. Coloquei conjunção aqui. Beleza? 17. Chegou cedo, perdeu a chamada. Use porém. A pontuação adequada. Como que fica 17? Chegou cedo. Já está maiúsculo, né? Chegou cedo. Chegou cedo, 2 pontos, ou ponto e vírgula ou vírgula, tanto faz. Porém, perdeu a chamada. Pronto, chegou cedo, perdeu a chamada. Vou usar o porém aqui. Chegou cedo, porém perdeu a chamada. 18. Não saia, está chovendo. Como que eu vou usar o pois? Não saia, pois está chovendo. Ó, não saia, vírgula, pois está chovendo. Pronto, transformei em uma oração coordenada sindética explicativa. 19. Fez tudo certo, merece aprovação. Opa, fez tudo certo, portanto, merece aprovação. Fez tudo certo, vírgula, portanto, merece aprovação. Fechou? 20. Dormiu tarde, acordou cedo. Use oração assindética com vírgula. E agora? Como é que fica? Não posso colocar conjunção. Vou colocar dormiu tarde, vírgula, acordou cedo. Ponto final. Acabou. Oração coordenada assindética. Fechou? Agora vamos para os 3 últimos exercícios. Questão de banca adaptada, né? Deixa eu tirar aqui e colocar o lápis. 21. Em não apenas estudou, como também praticou exercícios físicos, a conjunção destacada indica. Qual é? Não apenas, né? Como? Que ideia do que dá? De adversidade, de adição, de conclusão. O que você pensa quando você lê essa frase? Não apenas estudou, como também praticou exercício. O cidadão fez 2 coisas, estudou e praticou exercício. Quando ele faz 2 coisas, 2 orações somando uma outra, eu tenho aqui uma oração coordenada, sindética, aditiva. Eu tenho uma ideia de adição. Mesmo colocando não, eu tenho aqui uma ideia de adição. 22 está enquadrado. Assinale a relação semântica estabelecida em não compareceu à reunião, nem justificou a ausência. O que essa pessoa fez aqui, né? O nem aqui, ó, não compareceu à reunião, nem justificou. O nem aqui equivale a não. E não. Não ao comparecer à reunião e não justificou. Ou seja, qual é? O que está pedindo aqui? Aqui é uma adição negativa. Por quê? Ele não fez nenhuma coisa nem outra. É uma... como é que volta aqui? É uma adição negativa. O cidadão não fez nenhuma coisa nem outra. Ele não compareceu à reunião nem justificou. Fez 2 ações erradas. Então aqui é aditiva. 23. A frase ora sorri, ora chora sem motivo aparente contém conjunção que estabelece a relação de ora e ora. O que é ora e ora? Indica o que? Ora sorri, ora chora. Ora sorri, ora chora. Uma coisa ou outra. Então aqui é uma relação de alternância. Bom, sei que ficou um pouco longo o vídeo aqui, né? Juntando as 2 partes aí, mais de 20 minutos, mas espero que você tenha compreendido. Orações coordenadas não é difícil. Se eu pudesse te dar uma dica, diria para você treinar as conjunções em si. Reconhecer uma oração coordenada é fácil, né? Porque você vai procurar o verbo e procurar ali o contexto, mas a conjunção, descobrir se a conjunção é adversativa, é conclusiva, é alternativa, esse é o grande desafio das questões. E algumas provas mais capciosas, elas pedem esse exercício aqui, ó, de reescrita, reescrever usando conjunção.
de uma forma mais difícil, né? Por exemplo, ele vai te dar uma questão dizendo assim: reescreva essa frase sem que ela perca o sentido. Aí você lê a oração é lá uma oração coordenada conclusiva. Ele quer que você reescreva sem que a oração deixe de ser conclusiva. Aí às vezes você não sabe das conjunções, reescreve, transforma ela numa explicativa. Então, estudar bem as conjunções e seus significados. Infelizmente, algumas conjunções nós temos que decorar, porque não tem outro jeito de aprender, beleza? Espero que você tenha gostado. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.